O sol afundou lentamente no horizonte. O céu era uma mistura brilhante de vermelho e laranja. Com o crepúsculo se aproximando, a cidade parecia pobre e dilapidada. Na única estalagem no coração da pequena cidade, um caldeirão fervente de vozes podia ser ouvido. Os aromas de diferentes vinhos e carne grelhada misturavam-se com os aromas almiscarados de suor e odor corporal que permeavam o ar. Como a noite estava fria, o hotel fechou as janelas e portas por muito tempo. Até as rachaduras estavam fechadas, aumentando ainda mais o cheiro. Mas os fregueses bêbados com os rostos inchados e os viajantes exaustos não se importavam com isso. Em tal clima, enquanto houvesse um lugar para mantê-los aquecidos, permitindo-lhes desfrutar de um vinho forte junto com alguma carne grelhada, eles sentiriam que estavam no céu. Mestre, sua refeição. Uma senhora corpulenta da cozinha trouxe à mesa com eficiência alguns pratos e serviu um cliente. Havia apenas um jovem na mesa e a cozinheira só se afastou depois de dar uma olhada para ele, corando de satisfação. Abrea King Donlor. Um homem tão bonito. Ele deve ser um nobre lord. Leilin não podia ser incomodada pelos pensamentos da cozinheira. Seus olhos estavam fixos na suntuosa refeição à sua frente, mas sua mente vagava por outro lugar. Depois que ele deu as ordens e fez os arranjos necessários para todo o clã Ouroboros, ele começou sua própria jornada. Como ele não estava pressionado pelo tempo e não teve a oportunidade de se aventurar muito antes, ele planejou tomar seu tempo para explorar o vasto continente central, que era preenchido com uma mistura fascinante de várias etnias estranhas e linhagens mistas que coexistiam com outros humanos. A paisagem geográfica também era muito mais confusa. Juntamente com a poluição da radiação de alguns magos do alto escalão, não era de admirar que quase todos os locais parecessem bizarros e intrigantes. Abandonando a conveniência de viajar com sua aeronave, Leilin teve que admitir que, com seu atual ritmo de caminhada, para cobrir todo o continente central, ele teria que usar pelo menos um século como sua unidade de medida. Houve muitas cenas bizarras ao longo do caminho. No entanto, como Leilin já havia sido promovido para o reino Morningstar, seu alcance de visão era extraordinário. Assim, sob a investigação de sua força da alma, o número de cenas que ele não conseguia entender foi bastante reduzido. Seu desejo atual de se aventurar nessa pequena cidade era procurar uma maravilha que se dizia. As supostas aventuras de Leilin não eram para recreação. Ele queria pesquisar esses fenômenos estranhos para fortalecer seu AI-chip. Analisa as capacidades acumulando mais informações em seu banco de dados. Leilin ponderou sobre sua situação atual. Leilin Farleer, rank 4 Warlock Bloodline, serpente Kemoin gigante, forma completa, força 50, agilidade 45, vitalidade 65, força espiritual 503.7, poder mágico 503, poder mágico em sincronia com força espiritual, força da alma. Depois de avançar para a estrela da manhã, as limitações de calcular a força da alma, relativamente baseadas nos dados da força espiritual, começaram a aparecer. Como a AI-chip não possuía os dados necessários sobre a força da alma, mas não conseguiu computar com sucesso as estatísticas da força da alma, o que frustrou um pouco Leilin. Antes de um magus atingir o nível 4, eles dependem da sua técnica de meditação para acumular força espiritual. No entanto, após a classificação 4, outros aspectos da alma se envolvem. O aluno do meu Kemoin não pode mais ser considerado uma vantagem. Leilin suspirou. Sua técnica de meditação era muito baixa, e a informação que ele havia coletado era na verdade da ala do sol. Em comparação com a força espiritual, o treinamento da força da alma era complicado e profundo. Mesmo a ala do sol não foi capaz de elaborar completamente os detalhes, muito menos permitir que o AI-chip para reforçado com os mais altos padrões. Como tal,
Lei pensou em sua pesquisa anterior em corpos espirituais. Através disso, ele poderia acumular estatísticas e informações sobre o poder das almas, na tentativa de completar seu próprio banco de dados. Depois de pensar um pouco, Lei não pôde deixar de examinar as duas colunas nas laterais, Chemoins Pupil Meditation Technique Nível 5 Progresso da Derivação. 6,92%. Conclusão do banco de dados da Soulforce. 26,8%, o GH. Um fardo tão pesado com um longo caminho a percorrer. Lei sorriu ironicamente para si mesmo. Além da derivação da técnica de meditação, o aluno de Chemoin tinha apenas 4 níveis para começar. Esta foi a fronteira que muitos Warlocks da Serpente Gigante de Chemoin não conseguiram ultrapassar. Baseado apenas no AI simulações de Shape, Lei ambiciosamente queria desafiar a tarefa árdua de compilar seu próprio 5º nível com 0 recursos. E a coleta do banco de dados em almas foi ainda mais difícil. Uma vez condensada a massa de pontos, pode-se purificar e avançar a força espiritual na força da alma. Olhando para trás, a pesquisa passada de Lei como um acólito e um posto de magos era uma piada. A lei científica da vida e da morte da alma não foi facilmente identificada. Em muitos momentos, haveria uma teoria que governaria o sistema em um dia, mas no dia seguinte, ele se tornaria obsoleto e seria derrubado. As regras e regulamentos do desenvolvimento da alma são realmente enganosas. Lei estava evidentemente chateado. De fato, as almas que ele conheceu não eram exatamente almas, apenas alguns remanescentes e fragmentos involuntários de memórias que eram o resultado da transformação da energia. Assim, mesmo que essa informação provasse ser de alguma utilidade, ela poderia ser apenas uma referência. Somente após a promoção à Estrela da Manhã e a aquisição da força da alma, ele estaria melhor equipado para iniciar uma exploração adicional da alma. E foi por isso que Lei estava se esforçando muito e avançando. Em suma, os físicos dos seres humanos no continente central eram muito mais fortes do que os da costa sul e da Twilight Zone. Além disso, com a abundância de partículas de energia, a probabilidade de espíritos mortos se transformarem em almas era maior. Juntamente com a mistura de radiações de muitos magos do alto escalão em todos os lugares, este lugar deu a sensação de um lugar muito primitivo e complicado para os espíritos. Sempre que esse ambiente aparecia, Lei chegava à cidade para coletar dados. Essa foi a razão para a presença de Lei aqui também. Todos os anos durante as noites de inverno, um fenômeno de onda espiritual ocorre à meia-noite, ele murmurou para si mesmo. Ao mesmo tempo, ele sentiu muitos pares de olhos espreitando-o, fazendo-o rir de si mesmo. Sentado sozinho com uma enorme variedade de iguarias e ainda comendo nada disso, ele estava atraindo o tipo errado de atenção. Depois de pensar um pouco, Lei pegou os talheres. O padrão de vida do continente central sempre foi superior ao das outras regiões. Até mesmo um hotel em uma cidade pequena servia comida que era consideravelmente mais deliciosa. Não só serviam um copo de vinho, como também serviam pão branco e bife. O bife era amaciado com bicarbonato de sódio e um malho, tornando-o extra concurso. Juntamente com um pouco de vinho, ele provou rico e maduro. Observando que Lei havia começado a comer sua comida, os fregueses bêbados lançaram-lhe um olhar ou amaldiçoaram baixinho e, a partir daí, afastaram sua atenção dele. Uma luz fraca brilhava nas profundezas de suas pupilas. Mesmo neste pequeno hotel, havia alguns magos presentes. Parecia que eles tinham sido atraídos pelo mesmo fenômeno da onda espiritual. Com uma varredura de sua força da alma, ele foi capaz de identificar imediatamente algumas sombras negras no canto. Um par de avô e neto sentados ao lado do balcão também chamou sua atenção. HMM. Alguns rank 2 Mage, e outro rank 3 Vapor Fase. Não é mal. Como um mago da Estrela da Manhã,
Leilin agora estava qualificado para escanear esses magos. E porque ele foi capaz de conter as ondulações de energia em seu corpo até o ponto de massa, Leilin foi considerado por aqueles presentes no hotel como um cavaleiro comum em treinamento que acontecera para pôr os pés nesta cidade. Nenhuma outra esquisitice foi detectada. O par de avô e neto chamou mais a atenção de Leilin. Afinal de contas, para um rank 3 vapor fase magos trazer seu neto para um passeio como esse, deve haver algo importante. E se de fato estava relacionado à onda espiritual, Leilin estava ainda mais interessado em descobrir isso. O neto Tajing junto com o idoso Magus parecia ter cerca de 13 ou 14 anos de idade. Com um par de olhos vermelho vinho e cabelo loiro dourado, ele era muito adorável. A julgar pelas sardas no rosto e a energia nos olhos que corriam, ficou claro que ele raramente se aventurava ao ar livre. Todos esses magos não podem estar aqui só para ver o fenômeno. Certo, Leilin acariciou seu queixo. Embora a onda espiritual fosse uma visão magnífica, ele tinha certeza de que não havia outros benefícios. Com a exceção de pessoas ociosas como Leilin, que veio especialmente para coletar dados e checar a onda espiritual, o número de magos que surgiram tinha diminuído bastante nos últimos tempos, e os mais bem classificados como esse homem eram uma visão rara. Ei! O Spirit Wave está prestes a começar. Vou ficar rico dessa vez em MMM. É isso mesmo, eu estive esperando por isso vestindo surraduroupas. Os clientes bêbados estavam gritando no topo de suas vozes. Alguns deles eram aventureiros, alguns eram mercenários. Outros eram garimpeiros de ouro e tal. Todos se reuniram para tentar a sorte. Embora a onda espiritual não tivesse grande uso instrumental para os magos, ainda era considerada uma mina de ouro para os plebeus. E junto com a enorme quantidade de lixo e sobras remanescentes após cada onda espiritual, havia uma boa parte das coisas boas. Se alguém pudesse encontrá-lo, eles poderiam muito bem ter um lucro inesperado. Esta foi uma das razões pelas quais a pequena cidade ainda existia. Caso contrário, embora a onda espiritual não representasse nenhuma ameaça, os plebeus teriam achado difícil ser vizinhos com uma massa de espíritos. Além de magos, nenhum outro teria tanta coragem. O toque opressivo e alto de um relógio de cobre soou. Muitos dos turistas foram acordados. Até aqueles bêbados de olhos embaçados foram empurrados para a frente por seus companheiros. O sino da meia-noite tocou. O sino da meia-noite tocou. Muitos aventureiros gritaram de excitação quando começaram a limpar e polir suas armas. Essas armas não tiveram efeito sobre os espíritos e também não foram feitas para lidar com elas. Diante de um tesouro tão enorme, os que precisavam ser cautelosos seriam um ou outro. Vamos, o velho mago pegou um guardanapo para limpar a mão. Seus movimentos eram elegantes e relaxados, evidentemente tendo passado por treinamento. Por outro lado, o jovem neto ainda estava bastante rígido. Leilin seguiu a multidão e saiu do hotel. Neste momento, uma lua cheia estava pendurada no meio do céu. Uma fina camada de neblina a cercou e turvou a luz da lua, formando um halo prateado branco. O vento gelado assobiou. O ar do norte da noite era conhecido por ser assustador. Gotas de vapor branco podiam ser vistas emergindo dos narizes e bocas dos aventureiros enquanto respiravam. Muitas portas na pequena cidade de repente se abriram e uma multidão começou a entrar. A maioria da multidão era de homens bem construídos. Alguns deles pareciam ferozes, enquanto outros eram velhos com várias cicatrizes. Eles estavam carregando cestos ou mochilas, armas na mão. Em suma, todos estavam bem equipados, de um jeito ou de outro.